Você quer saber como que eu criei o hábito da leitura? Como que eu saí de uma pessoa que não conseguia ler nada até os dias de hoje em que eu me tornei escritor? Se você quer saber dessa história, então fica comigo até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando. Sou professor universitário, escritor e mentor de estudos. E nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre como que eu criei o hábito da leitura. E por que que esse vídeo é importante, né? Por que que esse vídeo ele é único? Porque muitas pessoas elas falam sobre hábito de leitura, mas no meu caso foi bem diferente, porque, e você vai entender, né? Eu preciso contar um pouco da minha história para você entender por que que essa história é tão particular, tá? Veja, na minha juventude, né, lá no ensino médio, eu sempre fui um aluno muito mediano, né? Ficava de recuperação, de mediano para ruim, tá? Ficava de recuperação, conversava muito em sala de aula, nunca reprovei, graças a Deus, mas nunca fui um bom aluno, né? E quando falava de livros, a coisa piorava mais, né? Na época existiam os livros paradidáticos, né, que você tinha que ler, e eu simplesmente não lia, eu pegava o resumo dos livros e para fazer a prova, né? Então sempre lia pelos resumos, né? Aqueles livros lá, Dom Casmurro, aqueles livros lá que você tem, que você leu na sua juventude, eu não li. Eu lia só o resumo para fazer a prova. E claro que nunca ia bem nessas provas, tá? Mas aí, mesmo assim, eu consegui virar o jogo na questão dos estudos, né? Me tornei uma pessoa mais organizada nos estudos. E aí eu consegui me tornar um professor de química, né? Então hoje eu sou professor de química da universidade. Mas o que que acontecia? Eu era uma pessoa muito boa estudando química, né? Fiz graduação em química, fiz mestrado, fiz doutorado em química, fui professor desde os 18 anos de idade, ou seja, até hoje já sou professor há mais de 22 anos, mas mesmo com tudo isso, eu até 2020 não conseguia ler um livro. E você fala, Rafael, como é que você não conseguia ler um livro e você conseguiu fazer graduação, mestrado, doutorado, ser professor de química? Porque a química, você tem muita figura, tem muito gráfico, né, tem muita equação, então você não precisa ler textos muito grandes. Tá? Então quando era estudar química, eu sempre fui bom em química, né, conseguia estudar. Mas quando eu ia pegar um livro para ler, aí eu me dispersava, esquecia o que estava estudando, né? Eu tinha pavor de pegar muitos textos assim, né? E aí quando foi em 2020, que estava na pandemia, eu resolvi que eu queria aprender coisas novas. Mas para eu aprender coisas novas, eu tinha que ler. E aí foi quando eu comecei a buscar o hábito da leitura. E aí o que foi que eu fiz? Eu procurei um amigo que já conseguia ler bastante. E eu falei para ele, cara, eu preciso aprender a ler, eu preciso criar o hábito da leitura. E aí o que ele me fez foi me dar um livro. Ele falou, Rafael, lê esse livro aqui. E assim, qual foi a virada de chave? Por que eu tive tanto sucesso daí pra frente? Porque eu peguei um livro sobre autoajuda, ou seja, eu peguei um livro que eu sabia que eu ia colocar em prática, ou seja, eu observava uma aplicação prática, imediata daquilo que eu estava estudando, né? Porque se eu queria aprender uma coisa nova, então eu tinha que aprender coisas, começar por coisas comportamentais, né? Como hábitos, como motivação, etc. Então eu comecei a buscar livros sobre autoajuda, e aí esses livros, eles eram uma leitura fácil, era uma leitura direta, né? E aí eu me empolguei, e não conseguia mais parar de ler, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi pegar livros de uma leitura fácil e de uma leitura que eu sabia que eu ia ter uma aplicação real para aquilo, né? Então, por exemplo, talvez naquele momento, mesmo eu querendo ler, mesmo eu querendo criar o hábito da leitura, se eu fosse pegar um livro de uma história, Dom Casmurro, por exemplo, então talvez eu tivesse dificuldade de criar esse hábito. Mas como eu peguei um livro que eu sabia que eu ia colocar em prática aquele conteúdo, então a coisa fluiu, percebe? Então se você quer criar o hábito da leitura, faça isso. Pegue livros de assuntos, primeiro, assuntos que você gosta e assuntos que você vai conseguir pôr em prática no curto prazo, que você vê uma aplicação real para isso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu comecei a ler poucas páginas por dia, ou seja, eu
no começo lia ali uma página, 2 páginas por dia, e aí aos poucos eu ia aumentando a quantidade de páginas, mas com a disciplina de ler todos os dias, né? Então todos os dias eu lia, mas lendo poucas páginas por dia. Até que chegou um momento que eu já conseguia ler muitas páginas, tá? Então essa foi a segunda coisa, né? E aos poucos, né, isso é chamado de mini hábito, né? Ou seja, para você criar um hábito, você tem que começar com pequenas ações, e aí aos poucos você vai evoluindo. Então não adianta você, eu quero começar o hábito da leitura, e aí você passa 1 hora sentada lendo um livro. Não, passa ali 10 minutos, 20 minutos, foi o que eu fiz. Próxima coisa que me ajudou demais, eu comecei a cuidar de alguns ajustes comportamentais. Então, por exemplo, comecei a cuidar do meu sono, comecei a fazer atividade física, comecei a estudar pela manhã, que era o horário que eu estava mais disposto, né? Então, parecia que era um trabalho, né? Eu acordava, tomava um banho, fazia academia, então estava muito disposto, tomava um café e ia ler. Antes, quando eu ia ler, eu lia deitado, às vezes meio sonolento, então não tem como, tá? Então se você quer, mesmo que seja uma leitura recreativa, mas se você quer criar o hábito da leitura, estude sentado, leia num horário que você está mais disposto, tá? Por quê? Porque você está criando um novo hábito. Então isso vai ser um processo difícil para você no começo. Então encare como se fosse seu trabalho. E a última coisa que eu fiz, né, que também me ajudou muito, foi ler com método, né? Então não era só ler o livro de uma forma passiva, não. Eu aplicava o método de estudos que eu tinha desenvolvido ao longo da minha carreira, eu apliquei na leitura. Então eu grifava palavras-chave, eu associava ideias, né? Eu explicava para mim mesmo, né, o que aquele texto estava dizendo, né? Eu fazia um mapa mental, né? Eu sempre na faculdade, quando eu dava aula, eu sempre colocava os assuntos em tópicos, né? E aí esses tópicos se transformaram em mapas mentais. Então, quando eu fui criar o hábito da leitura, eu fazia um mapa mental do livro, né? Então isso me ajudava a ter uma visão geral do livro. E isso me ajudou muito. Então faça isso, né? Leia através de um método de leitura, né? Repetindo, né? Verbalizando, explicando, explique para você mesmo ou explique para alguém sobre aquele conteúdo. E o mais importante, coloque em prática tudo que você leu. Foi o que eu fiz, né? Eu criei um perfil no Instagram, comecei a falar sobre os assuntos que eu estava lendo, né? Então, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês sobre assuntos que eu leio. E eu sempre faço isso até hoje. Isso é pôr em prática o que você está fazendo, né? É criar experiências de leitura. Não é só você ler e ficar com conteúdo para você. Não, é pôr em prática. Isso vai te ajudar muito a consolidar o seu hábito da leitura e a consolidar as informações que você está lendo, tá certo? Então, por que eu falei tudo isso? Porque pode ser que isso esteja acontecendo com você. Pode ser que você esteja querendo aprender o hábito da leitura, começar o hábito da leitura e não sabe por onde começar, né? Então, siga esse percurso que eu fiz, né? Leia poucas páginas, pegue livros de assuntos que você gosta, adote um método de estudos, né? E põe em prática. Se você fizer isso, e tenha paciência, né? Porque não é da noite para o dia que você vai criar esse hábito. Mas se você tiver paciência e disciplina, em pouco tempo você vai conseguir sim ler, criar o hábito da leitura e assim sua mente vai expandir. Você vai aprender coisas novas, você vai se tornar uma pessoa intelectual e você pode até se capacitar profissionalmente, talvez buscar uma nova carreira, empreender, enfim. Então só tem benefício, né? No meu caso, eu hoje sou escritor, tenho esse livro aqui onde eu mostro para você como ler da forma correta, como criar o hábito da leitura e como você deve ler e estudar da forma correta. Então, se você quer adquirir esse livro, clica no link aqui da descrição, porque eu deixei o link da Amazon, você pode comprar pela Amazon, ou você entra lá no meu Instagram e clica no link da minha bio, que também você pode adquirir esse livro. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Ele é de graça, é um conteúdo muito valioso e é de graça. Então compartilha para alguém que você sabe que está tentando criar o hábito da leitura, mas não sabe como. Tá certo? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.